Bom, gente, hoje eu tô aqui com o Everton, que mora na Espanha há mais ou menos 3 anos, e eu convidei ele hoje para compartilhar um pouco da história dele, porque ele também passou e está passando por diversos desafios que muitos de vocês também vão se identificar. Então, de você, para quem não te conhece, seu nome, idade, se você quiser, profissão e onde mora especificamente. Me chamo Everton, morei na região de São Paulo, da zona leste de São Paulo. Né? Atualmente moro em Madrid, faz 3 anos e meio, na Espanha. Né? E Uhum. me reencontrar, né? E buscar novos desafios. Estou aqui, trabalho com marcenaria e solda, né? Sou soldador e marceneiro. Aprendi a profissão aqui, cheguei aqui não sabia muita coisa. Então foi uma Hum, grande desafio também para mim, né? Aprender uma coisa nova aí e ingressar no mercado de trabalho para buscar a vida aqui, né? sim, sim. Desafiador, né? Um trabalho diferente para você. Você nunca tinha feito isso antes. Nunca fiz, nunca tinha estudado nada parecido. Quer dizer, assim, já estudei algumas coisas parecidas, mas nessa área de solda, não. Solda e marcenaria, não. Não tinha muita Tá, noção, não. legal. E me fala um pouco o que que te levou a sair do Brasil. Olha, um dos principais motivos de eu sair do Brasil, como eu falei, foi para me reencontrar, né? Porque quando eu estive no Brasil, eu tinha uma profissão, eu trabalhava com laboratórios de calibração, trabalhava com detecção de gás industrial e fazia gestão de uma equipe, mas eu não me sentia completo. Talvez eu sentia sempre que faltava alguma coisa em mim. Sempre tive muito desejo de morar fora, mas no meu casamento também, eu sou casado, né? Já tem quase 8 anos e Hum, estava, não vou dizer tão legal, mas estava entrando numa rotina meio maçante e pô, um dia eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falou: "Vamos mudar de vida, vamos recomeçar". Falei: "Então vamos começar a se planejar", né? E aí a gente começou a se planejar um pouquinho antes da pandemia e E eu via que era uma saída para mim buscar novos ares. Eu precisava de novos ares, eu precisava focar em alguma coisa que me trazesse satisfação, me trazesse objetivo. Não que o meu hum. trabalho não me fazia, mas chegou uma época que estava se tornando muito cansativo para minha mente, né? E estava refletindo no meu casamento, refletindo na minha família. E como que foi a preparação, né? A partir do momento que falou, vamos, vamos. E como que foi essa preparação? Você tinha um plano ou foi mais uma intuição e foi acontecendo? Na verdade, que nem eu falei, eu tinha muito desejo já de morar fora, mas não tinha pretensão que fosse naquele momento. A minha esposa também tinha já o desejo. Mas quando a gente percebeu que a gente precisava de uma mudança na nossa vida, a gente falou, pô, é agora então. E a gente começou a colocar no papel, né, todo o planejamento de o que a gente poderia fazer, como a gente poderia ir, se a gente tinha as condições financeiras naquele momento para ir, né, e buscar informações sobre o país, regularização, é, como que a gente poderia chegar, como que a gente poderia viver, qual a melhor cidade seria para a gente. E a gente acabou definindo Madrid, né, por conta Por da... quê? Por quê, Ever? Porque é uma cidade grande. A gente sabia que o custo era mais alto, mas assim, a gente sabia que as oportunidades eram maiores. Então, assim, antes a gente tá ali um pouquinho mais numa cidade com custo mais alto, mas saber que a gente poderia ter muito mais oportunidades, sabe? Uhum, E entendi. isso aí, Bacana, bacana. E quando você chegou em Madrid, foi como você esperava? na verdade, não. Porque, assim, eu me planejei para vir antes da pandemia. Eu só consegui vir depois da pandemia. Eu estava previsto, Ah, eu só consegui vir depois. E nesse meio de caminho, né, do meu planejamento até a pandemia, pós-pandemia, eu perdi meu pai na pandemia. Então, isso também foi uma coisa que mexeu um pouquinho no meu meio de caminho, sabe? sim, sim. Então, só para eu entender, vocês planejaram tudo antes da pandemia, né? Não, Exatamente. não estava esperando tudo aquilo. Ninguém, né? Estava esperando, na verdade. E aí vocês se mudaram pós-pandemia. Exatamente. Exatamente. E aí, durante esse período da pandemia, você ainda estava no Brasil e o seu pai faleceu. Faleceu. Exatamente. Ah, entendi. É. E aí a decisão já estava, né, tudo planejado, tudo tomado, né? Já estava tudo encaminhado para a gente vir.
eu não tinha muito como voltar atrás, né? Até tinha, mas eu preferi não. Eu preferi não. Entendi. É, é, e querendo ou não, você teve dois lutos aí, né? O luto de Sim, fato do seu pai e o luto migratório, né? Que falamos quando o imigrante vai para outro país, é um luto, né? É toda uma mudança. Então, o luto também faz parte dessa parte migratória, não só de perder pessoas, né? O luto também é das mudanças. Tudo que é mudança é um luto. Então, você praticamente ainda está digerindo dois lutos, né, Everton? sim, sim. Não é fácil, né? Mas está conseguindo, tá indo, como é que tá essa Então, eu, parte? a parte em relação ao meu pai, a perda do meu pai, foi um processo muito difícil, obviamente. Sempre vai ser, né? E, mas, assim, graças a Deus, hoje estou bem melhor, estou mais tranquilo em relação a isso. Eu passei um processo Uhum, bem pesado, mas, enfim. E sobre a questão de chegar aqui, adaptação, eu não quis voltar atrás. Eu poderia ter voltado atrás e falar, não, vou ficar aqui com a minha mãe, ficar com a minha família e tal, perdi meu pai. Mas não, eu decidi seguir, sabe? Tentar seguir minha vida, porque talvez se eu ficasse lá, eu não conseguiria me reencontrar ou ficasse numa situação um pouco pior. Então, na época que aconteceu tudo, ganhei muito peso, engordei muito, entrei num estado meio que depressivo ali, minha família, todo mundo junto naquela mesma situação. Então, foi uma maneira também de eu conseguir seguir, sabe? uhum. Sim, ter um objetivo, né, claro, te ajudou, né, no processo. Sim. Foi difícil, E, muito difícil, mas também. sim. E como, e sobre isso ainda, né, porque a gente está falando de emoções, né? É, e você, além das emoções da solidão, da saudade, da adaptação, teve uma emoção muito forte aí nesse tempo. E se você pudesse falar um pouco de alguma dica, ou como que você lidou e poderia dar aí um direcionamento para alguém que está passando por isso, ou passou também, o que que você diria, assim, do seu processo, o que que te ajudou? Olha, eu pensei muito em não perder as oportunidades, não perder tempo, não tentar me prender muito ao que aconteceu. Assim, obviamente, senti todo o sentimento que eu tive, tanto de sair do Brasil, ter saudade da minha família, quanto a perda do meu pai, tudo isso, digerir mesmo, digerir, consumir aquilo para poder continuar, entendeu? Não fingir que nada aconteceu, fechar os olhos e vamos embora. Não, porque isso lá na frente ia me pegar, entendeu? Então, Sim. assim, que eu recomendo, se a pessoa está passando algum processo de dificuldade, ou é muito próximo da família e tem medo de abrir mão e perder alguém enquanto está fora, a gente tem que seguir. A gente tem que seguir a nossa vida, porque é a nossa vida, né? É duro de ver, para mim é muito duro falar, mas assim, a gente tem que seguir, tem que continuar a acreditar naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente acredita, que às vezes a gente para de viver, para de acreditar em muitas coisas por conta de uma coisa que nos feriu, que nos machucou. E são coisas que faz parte da vida. Por exemplo, a morte faz parte da vida. Ela vem, a gente não sabe quando ela vem, mas ela vem, né? A gente Uhum, não uhum. sabe. Sim, E sim. então, é aquilo, não ser também um conselho, né, que eu dou para quem chega para se adaptar, e seja aberto a se adaptar. Né? Não acho que as coisas funcionam como a gente sempre achou que funcionava. Tentar entender a cultura do país, como funciona, por que que é assim as coisas. Não necessariamente Uhum. também só mas se perguntar, mas por que será que é assim? Entendeu? Sim, bacana, legal. É, e é super normal, né, você sentir tudo isso. E ao mesmo tempo que você me fala sobre continuar, independente do que acontece, porque a vida é sua, e é você que está construindo a tua vida, a sua história, né? E não deixar que as coisas e os desafios te impeçam nada, né? Ao mesmo tempo, é não deixar de sentir, não é porque você continuou que você não sentiu, né? É simplesmente porque você não paralisou e continuou, né? Então, assim, eu tô sentindo, mas o que que eu tenho que fazer agora? Então, eu vou fazer o que tem que fazer, né? Independente do que eu tô sentindo, porque se a gente for com as emoções,
pode nos levar a várias situações ruins, né? Se formos só pelas emoções. Então, você focou no que tinha que fazer, independente do que você estava sentindo. Exatamente isso. E essa separação, né, Everton, é difícil. Ela não é Sim, fácil. O que a gente está falando aqui na teoria, mas na prática que você passou, não é fácil. Mas aí você viu sim, que olhando para trás, fala, ainda bem, né? Ainda bem que eu tomei essa decisão e tô aqui hoje construindo o que eu sonhei, né? Tá indo atrás e tá em busca aí não sei como que tá isso ainda para você, essa construção aí de vida, mas com certeza já tá no meio do caminho, né? Não sim. paralisou. Não, não. 3 anos aqui a gente já conseguiu aprender e construir algumas coisinhas, por mais que seja pouca, mas a gente já está conseguindo caminhar. Sim. E olhando para trás, o que que você aprendeu mais sobre si Eu aprendi, mesmo, sobre esse processo? eu encontrei um lado meu que talvez eu não conhecia, um lado mais aguerrido, mais guerreiro, mais força de vontade, menos procrastinação. Procrastinar, eu procrastino, não vou mentir, mas assim, hoje menos do que antes, sabe? Antes a gente estava muito naquela zona de conforto, estou aqui, tenho minhas coisas, tá tranquilo, se nada der certo, tem É, isso, tem aquilo. Não, aqui não. Aqui eu tive que aprender que ou ralar, ou é sim ou sim. Então, assim, tem que ir para cima, tem que fazer acontecer, entendeu? Porque nada vai cair do céu, ninguém vai chegar aqui na tua porta, vai te abençoar. Não é bem assim que funciona. sim, sim. Legal. E você hoje pode dizer que se sente mais em casa aí? Sim, sim, hoje sim. Hoje sim. 3 anos e meio É. sim, eu me sinto em casa, eu me sinto pertencente ao país, né? Eu me sinto, sim. Eles são acolhedores com os brasileiros? Como que é a Espanha nesse sentido? Sim, assim, as experiências que eu tive com os espanhóis, desse tempo todo que eu tive aqui, foram sempre muito boas. Quando eu falo que eu sou brasileiro, quando eu falo que ela é brasileira também, eles abrem o sorriso na hora, gostam muito do povo brasileiro, né? Obviamente já assimilam com a nossa cultura, com todo o estereótipo que a gente já tem por aí no mundo, mas, mas é uma recepção bem bacana, sabe? Eu não percebo nenhuma cara torcida, nada, sabe? É bem legal. Legal. Não percebeu nem, nunca sofreu nenhum tipo de preconceito aí? Eu não, minha esposa já, infelizmente, passou questão de xenofobia e tal, no antigo trabalho dela. Tinha uma patroa que ela era um pouco, tinha alguns problemas dela lá enfim, e ela acabava que descontava um pouquinho nela, e aí teve um certo dia que minha esposa foi um pouquinho mais resistente, aí ela soltou algumas palavras de xenofobia, de racismo, entendeu? Mas assim, quando me perguntar se Espanha é um país racista, eu não falo que a Espanha é um país racista, porque não é. Algumas pessoas são racistas, né? Não a Espanha de modo geral, né? Obviamente que tem províncias e lugares da Espanha que tem uma questão estrutural aí de racismo que é um pouquinho mais que tem que ser Uhum. tratado, enfim, não vou entrar nesse mérito. Sim, tá, entendi. E você hoje sente que tem você se sente brasileiro, assim, nacionalidade da Espanha, ou você é uma mistura dos dois? Olha, eu me sinto em casa, mas eu sou brasileiro. Eu me sinto brasileiro. Eu acho que eu sempre vou me sentir brasileiro. Sempre vou me sentir um imigrante brasileiro vivendo na Espanha. Por mais que um dia eu tenha minha nacionalidade espanhola, eu vou ter orgulho também de ter conquistado a nacionalidade, de pertencer ao país, ser considerado um cidadão espanhol. Mas o meu sangue é brasileiro, entendeu? Assim, eu me sinto brasileiro de sangue, entendeu? Uhum, uhum. É o famoso orgulho de ser brasileiro, né? É, exatamente. Legal. E se você pudesse dar um conselho para alguém que está pensando em se mudar, qual seria? Planejamento. Planejar bem, ter tempo para planejar. Então, assim, não planejar, tipo, 3 meses, um planejamento rápido aqui. Não. Planeja bem, 2 anos ali, coloca tudo no papel. Planejamento financeiro e psicológico. Todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, prepara a mente primeiro, porque grana grana vem, mas se a mente não estiver legal, você pode estar forrado de dinheiro. Não vai rolar. Entendeu? Não vai acontecer. Tá me ouvindo?
pergunta foi: qual o conselho que você daria para alguém que está pensando em se mudar atualmente para outro país? Tá, posso seguir? Pode. Conselho que eu daria para quem tem vontade de mudar de país seria planejamento. Se planejar, colocar no papel bonitinho, mas eu falo um planejamento a médio e longo prazo, né? Porque planejar 6 meses ali, coisa rápida, é um pouco arriscado. Então, se planejar financeiramente e principalmente aqui, ó, na cabeça. Por quê? A pessoa ela pode vir com todo o dinheiro do mundo, pô, mas se ela não tiver com a cabeça legal, não consegue, assim, na minha opinião, tá? Ela vai ter muita dificuldade para seguir, para tocar a vida, para buscar objetivos, para se encontrar, para ver o que ela quer de fato, né? Mas o planejamento, Uhum. principalmente, ó, eu sei que eu vou ir, vou ficar longe da minha família, vou ficar longe do crescimento dos meus sobrinhos, enfim, posso perder alguém, entendeu? Então tem toda essa questão que, De um preparo psicológico. exato. Para mim isso é mais importante, tem que ver primeiro do que o planejamento financeiro, na minha opinião. Uhum. Uhum. É a visualização, né? O se visualizar, pensar sobre o que pode ou não acontecer nesse meio tempo, né? O que vai ter de perdas e ganhos. Começar a pôr a mente nisso, né? E sabe por que eu te falo isso? Porque tem coisa que o dinheiro não compra, sabe? Então, assim, o dinheiro não compra um almoço em família, o dinheiro não compra você sentar e conversar com teu avô meia hora, o dinheiro não compra você ver sua sobrinha brincar de carrinho, seu sobrinho brincar de carrinho, sua sobrinha brincar de boneca. 15 minutos que seja. Você não vai ter, entendeu? Então, assim, você vai poder ter dinheiro, vou pro Brasil amanhã. Mas até você ir pro Brasil, você comprar uma passagem. Então, eu falo nesse sentido. Você ter coisa, Sim, valor próximos a você. sim, sim. E você, onde você se vê daqui a 5 anos? Aqui, aí, né? Ou no Brasil? Não, eu me vejo aqui. Daqui 5 anos eu me vejo aqui. Provavelmente nesses 5 anos eu já vou estar com a minha nacionalidade e me vejo aqui desbravando, tentando fazer acontecer o que a gente já tem de projeto aqui, de projeção nos próximos 5 anos, né? Uhum. Brasil, sendo bem sincero, eu pretendo voltar para ver minha família, para passear, para viver, não tenho pretensão. Somente Eu não para posso falar, visitar. então, eu não posso falar que não, porque o dia de amanhã só pertence a Deus e muita coisa pode acontecer daqui para lá, mas a minha pretensão atualmente não é voltar para o Brasil, é construir a minha vida aqui. Legal. Ok. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que acha relevante para quem está assistindo a gente? Então, é mais uma questão que eu sempre falo para a galera. E um ponto, sim, que eu gostaria muito de falar e vou confessar, já aproveitar para confessar para todo mundo que está vendo aí. Venham legal, venham com documentação, venham com visto, né? Venham de maneira legal, maneira correta, porque você não vai sofrer tanto, tá? Eu falo isso porque eu vim de maneira ilegal, por mais que eu tenha me programado durante muito tempo, eu não consegui vir de maneira legal. Então eu acabei tomando o risco de vir ilegal, né? Apesar da Espanha ser um país mais tranquilo nesse sentido, mas é um risco ainda assim. Então eu vim com a consciência disso, com a consciência do que eu estava fazendo, eu e minha esposa, a gente já viu sabendo que ia passar por tudo que a gente passou. E Uhum. meu maior conselho é esse. Pra todo mundo que me perguntar, o que você acha do como turista? Cara, se você puder vir legal, vem com trabalho, já vem com um visto de estudo, excelente. Você não vai ter problema, vai ser muito mais tranquilo a vida da pessoa, entendeu? Esse é um conselho que Entendi. Legal. Para não sofrer, né? Talvez o que você passou aí até conseguir, né? porque assim, você acaba ficando limitado para algumas coisas, né? Acesso a algumas coisas. Obviamente tem coisas que, humanamente falando, você tem acesso, sobre a saúde pública, emergência e tal, você consegue ter acesso, mas outras, por exemplo, você quer construir. Eu vou para um país para construir. Se você vem legal, você vai demorar muito mais para construir. Você comprar uma casa, criar patrimônio, coisas nesse sentido, Sim, entendeu? sim, sim. Bacana. Então, Everton, muito obrigada por compartilhar sua história comigo, com a gente. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? Se sentir menos sozinho, sozinha nessa jornada. E para vocês que estão assistindo,
Se a história do Everton tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. E se você também está passando por desafios emocionais morando fora, saiba que a terapia pode te ajudar a construir aí o seu lar interno. Então, muito obrigada. E é isso. Tchau, Everton. Tchau, obrigado. Foi um prazer, viu? Prazer.